Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar com os amigos, parceiros de trabalho, parceiros de capoeiragem, parceiros de culturas, né, de batuque, enfim, vamos estar falando hoje sobre o Encontro de Culturas Negras, um projeto o qual a gente iniciou em 2001, e esse ano é 23 anos do projeto Encontro de Culturas Negras. E dentro desse projeto, o objetivo naquele período que eu tive é de tentar juntar a capoeiragem do Brasil, mestres que divulgavam a capoeira mundialmente, os mestres que trabalhavam com capoeira assim, de vertentes diferentes, né, da Angola, da regional, e juntar a outras partes das outras culturas que a gente tem no afrodescendente, né, que significa o batuque de tambor, uma cultura que a gente tem aqui na nossa região de São Paulo, né, assim, do interior de São Paulo, Tietê, Capivari e Piracicaba. Aí depois o nosso professor vai estar falando sobre isso, o professor Júnior, né? E é interessante que a intenção da gente gravar esse encontro de cultura, comemorando essa data dessa existência do projeto de 23 anos, eu convidei poucas pessoas para isso, e assim, mas as pessoas que é fundamental, que esteve, né, diretamente envolvido no encontro de cultura, acreditou e mantém uma tradição das culturas que a gente vai estar falando sobre. Eles mantêm essa linha, eles trabalham com batuque, eles trabalham com a capoeira Angola, trabalham com capoeira regional, enfim, tem um compromisso com a cultura que tem a ver com esse projeto, né? Então está aqui comigo hoje, né, professor, eu tenho ele como Júnior, né, meu amigo, meu irmão, meu mentor. O Júnior é o que, assim, inspirou muito a estar fazendo o Encontro de Culturas Negras. Então, o Júnior hoje é professor, ele vai falar sobre isso, né, vai falar sobre o batuque, vai falar sobre a capoeira também, vai falar sobre esse projeto do encontro, porque ele está aí desde o começo. Tenho comigo hoje o mestre Miltinho, recém-formado mestre, pouco tempo aqui, mas já no conceito da gente ele já era mestre de capoeira, porque eu fico feliz de ter o mestre Miltinho junto, porque na década que a gente estava treinando com o mestre Cosmo, né, ele foi um dos alunos também do mestre Cosmo diretamente, e fora disso, a preocupação que ele tinha com o mestre Cosmo em manter o respeito, ou a saída dele de Piracicaba, ele nunca perdeu essa visão do respeito, a gratidão, né, de ser aluno, né? Então não importava a questão do mestre Cosmo naquela época, como estaria ou como não estaria, eles tinham ele como mestre, respeito, e isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu fiz questão, ele até tinha um evento hoje, depois ele vai estar falando com nós também aqui. Ali do lado é o Sérgio Rigo. O Sérgio é uma pessoa que me levou para a capoeira quando eu era menino, e ele já treinava capoeira com o mestre Cosmo, é primo do mestre Cosmo, né? E é pai de um aluno que eu formei, que é o mestre Adriano. Então, na verdade, eu fiz para o mestre Adriano o que ele fez para mim, dentro da capoeira, através da capoeira. Quando eu estava ali com 8 anos, ele me levava para treinar, e ele me dava aula ali, ele, o mestre Cosmo, o Eduardinho, tem mais um outro pessoal no centro comunitário do Jardim São Paulo. É um centro comunitário, um dos mais antigos ali também fiquei um bom tempo com a capoeira ali, e fiquei 18 anos ali de presidente na periferia, né? Então a intenção dele estar aqui hoje conosco, de convidá-lo a participar, é porque ele tem essa história. Eu estou na capoeira hoje através dele, não canso de falar. Tem alguns que perguntam, eu falo, não, fui para a capoeira através do Sérgio, né? Então eu tenho ele como mestre já aí,
né? Porque mestre na antiga, não sei se vocês lembram, mas os mestres era por trabalho, alguém chamava o outro de mestre de respeito àquilo que prestava, né? Não tinha esse negócio de estar formando, não, é mestre, já está legal, está jogando, está cantando, e tem uma responsabilidade, defende, assume e defende o que faz dentro da capoeira, é chamado de mestre, né? E eu não vejo a diferença com ele, né? Não dá nem para, por exemplo, a gente chegar e ir formá-lo, né? Tem que chegar, fazer um conceito de mestre junto e dar a graduação, porque é uma besteira nós, como levado por ele, querer formar ele a mestre, ou o filho dele que é formado por mim formar ele, não dá, né? Tem que ter uma visão, né? Então é isso, né? Aí aqui do lado também está o contramestre Dentinho, né? Pessoa que a gente chegou da Bahia para cá e a gente está vendo um trabalho sério, já esteve aqui nos eventos da gente, e eu fiz questão que ele viesse por causa desse projeto o qual a gente vai estar aplicando. Ele vai estar fazendo parte com o núcleo dele, então foi bem selecionado para a gente fazer esse bate-papo aqui. E depois o outro irmão, parceiro, Vanderlei do Batuque, Vandão tem uma trajetória muito linda, né? Dentro da comunidade, ali a gente já se conhece de uma outra parte da cultura que eu também desenvolvia como DJ. E o Vande, a gente conheceu ele curtindo as festas que eu estava produzindo na época, então ele sabia como eu tocava, onde eu tocava ali no Esplanada, que na época ele morava ali, tocava no Matão, tocava no Secap, o Tinga vem de lá, Tinga está atrás da câmera, depois ele vai aparecer, mas assim, tudo envolvido com a capoeira, com a black music, né, do soul, e aí hoje com o Batuque, ele vai falar também, porque ele está assim numa parceria com o Júnior, né, os dois é colado, e fez parte já do primeiro encontro de cultura. Eles nunca faltaram, né? Quando eles não estão envolvidos com uma coisa, estão envolvidos com outra, fora a presença que já nos traz aquela segurança, aquela coisa assim, aquela energia positiva, né? Aquela coisa assim, nós estamos aqui, e os puxões de orelha, né? Tem que ser assim que está errado aí. Então esse pessoal aqui na realidade como eu posso dizer, é um encontro de cultura. Através deles veio o projeto, tive a ideia do nome, venho desenvolvendo um projeto, mas eles fazem parte direta e indiretamente do projeto. Já tiveram, quando não estão presentes, fala, apesar que o Júnior e o Vanderlei sempre esteve presente, né? O Milton ficou um pouco ausente, mas assim, fala, a gente conversa, fala, dá uma opinião. Alguns mestres, fez uma ponte tremenda para que eu chegasse aonde eu tinha que chegar no conhecimento, para trazer e conseguir colocar duas vertentes junto da capoeira, que é a Angola regional, dos mestres, que a gente vai citar alguns. Antes disso, antes da gente começar a focar isso, eu vou distribuir o microfone de um para um. Bom, gratidão pela oportunidade de estar aqui entre pessoas que são amigas, irmãs de longa data. São pessoas que a gente já trilha essa jornada. São 23 anos que a gente tem do Encontro de Culturas Negras, mas são muitos mais antes do Encontro de Culturas Negras que a gente já fazia coisas juntos, aprendemos juntos, andamos nos mesmos lugares muitas vezes e tivemos os mesmos mestres também. Alguns seguiram a trilha da capoeira com muito afinco, com muita dedicação, e hoje são mestres, tal como o meu querido irmão mestre Misso, aqui o mestre Miltinho do meu lado também, que é outro companheiro incrível, e outros seguiram outras trilhas, mas que foram abertas graças a esse convívio com a capoeira. Então eu lembro aqui dos nossos encontros junto ao mestre Cosmo, né? Mestre de referência para cada um de nós aqui, uma pessoa que hoje, segundo as tradições afro-brasileiras, as tradições espirituais, hoje ele está num plano espiritual, um plano mais sutil. A gente fala o Orum, né? Nós estamos no Aí, ele está no Orum. É o mundo espiritual, o mundo dos antepassados, o mundo dos ancestrais. Mas como nas nossas culturas esses mundos não se separam,
a gente disse que ele está aqui presente conosco e com certeza muito feliz com isso que está acontecendo aqui. Nós estamos também num espaço importantíssimo para a história da cultura e da presença negra no interior do estado de São Paulo, que é a Sociedade Beneficente 13 de Maio. Conhecida antigamente como Sociedade Beneficente Antônio Bento. Antônio Bento foi um dos grandes nomes de um movimento de libertação, de luta pela abolição da escravatura e libertação dos negros, chamado Caifazes. E foi muito amigo de Luiz Gama, foi muito próximo do grande Luiz Gama. E passaram por essas terras. O 13 de maio, ele nasce em 1901, então, como um nome de Sociedade Beneficente Antônio Bento. Segundo alguns pesquisadores, seria a terceira entidade negra mais antiga do país. Isso é muito importante. E nós estamos aqui. O Encontro de Culturas Negras muitas vezes foi realizado nesse espaço. E, mais uma vez, nesses 23 anos, esse encontro vai acontecer aqui. Então, somente por isso, ele já merece todo o respeito e consideração por ocupar um espaço como esse e por manter essa ação tão importante de trazer essa memória da presença negra para o município de Piracicaba em diálogo com o mundo. Que o mestre Misso disse muito bem aqui inicialmente que ele o mestre Misso sempre pensou alto e longe para o mundo, né? De trazer os capoeiristas que estavam no mundo, percorrendo esses rincões mundo afora, levando a capoeira, mas por que não trazê-los a Piracicaba, já que muitos deles saíram de Piracicaba e passaram também pelas mãos do mestre Cosmo. Então, esse encontro, eu me lembro muito bem nesse momento, e foi aqui, exatamente nesse espaço, mestre Nenel, mestre Luizinho, os mestres todos da capoeira Angola, Moraes, tanto Cobrinha Mansa, que passou por aqui também, e tantos nomes importantes da capoeira de São Paulo, baianos, mas que passam aqui pela capoeira de São Paulo, como mestre Ananias. Muita gente, né? Se a gente for enumerar aqui, são muitas pessoas importantes. Então, só essa trajetória do encontro, dos seus 23 anos, ele realmente dialoga com o mundo inteiro a partir desse universo que é a cultura afro-brasileira. Pensarmos em cultura afro-brasileira é pensar muito na herança banto que chegou nessas terras. São os primeiros a chegarem no Brasil, ainda no século XVI, o início da escravidão. No estado de São Paulo vão chegar um pouquinho depois, porque a escravidão aqui é um pouco mais tardia, mas no Brasil são os primeiros a chegar. Depois vieram os iorubás, os pons, né, os jejes, que são importantíssimos também. Mas a matriz banto da cultura negra no Brasil, a gente pode dizer sem exageros, é mais de 80%, praticamente 90% do que nós entendemos de cultura afro-brasileira. Então a gente fala de capoeira, é banto, nós falamos de samba, é banto, nós falamos de jongo, é banto, nós falamos de congada, é banto, nós falamos do candombe, é banto, nós falamos de tambor de crioula, é banto, nós falamos do batuque de umbigada ou do tambu, é banto. Então é muita coisa ligada ao universo banto. E eu diria, ao trazer essa informação, que nós estamos também dentro desse encontro de culturas negras, fazendo também um reconhecimento e um agradecimento a essa presença histórica no país, que muitas vezes foi pouco estudada. Então, hoje tem sido mais estudada. Então, é válido a gente dizer isso. Fico muito feliz com a oportunidade de estarmos aqui, de nos reunirmos como amigos, como irmãos, para celebrarmos essas culturas ancestrais. São as culturas que permitiram que nós, pessoas negras e não negras, nos reconhecêssemos como pessoas, seres humanos, num momento da história em que nós éramos coisificados. A escravidão moderna coisificou pessoas. O escravizado era uma coisa, era um objeto destratado, não reconhecido, e foi através da cultura que nós recuperamos a nossa identidade humana, a condição de ser humano.
E com isso trouxemos para o Brasil, porque foi isso, não éramos coisas, éramos pessoas, e que trouxemos nos nossos corpos memórias ancestrais. E que são culturas que ajudaram a civilizar esse país. Então, quando nós olhamos para o Brasil, muito do que é expresso no modo de ser e de pensar, e quando eu falo em cultura não é só a dimensão artística, às vezes a gente acha que é só a dimensão artística, mas é ciência, é tecnologia, é conhecimento, é forma de organizar a sociedade, é a organização quilombola, por exemplo, é o exercício da partilha e da comunhão dos bens. O que é meu só faz sentido se for junto com o outro. Então, o meu não é meu, é nosso. Então, isso é partilha. Isso é partilha dos bens. Isso é uma experiência de vida comunitária que nós fazemos ainda hoje nas nossas periferias. Misso faz isso através da capoeira, fez isso através dos bailes, fez isso através de muitas coisas. E cada um dos que estão aqui é celebrar uma forma de organização da vida que permite não a vida de um só, mas a vida de todas as pessoas. Por isso é um espaço de inclusão, por isso é um espaço de aceitação e é um espaço de educação. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, gratidão por essa oportunidade, gratidão por celebrar esse momento junto com todos vocês. Gratidão, mestre Misso, agora aos nossos ancestrais genéticos, culturais, da terra-mãe, que na verdade são toda a nossa base, dentro da capoeira, os nossos ancestrais aí mais próximos, que a gente tem e teve o prazer de conviver, né? A gente tem que ressaltar o mestre Cosmo o tempo todo. Não tem como ter uma roda de capoeira que no Paranauê não se fale o nome dele. E não que falem, né? Então, eu acho que é uma coisa importante a gente tá ressaltando isso. Eu tive o privilégio, graças a essa proximidade com o mestre Misso lá no começo, né? A gente vinha da mesma caminhada, né? Ele com mais tempo e ali a gente vindo junto, e aí ele começa a idealizar aquilo que se construiu uma identidade, né, ampla, né, de como valorizar a cultura afro, as várias vertentes de manifestações, a capoeira sempre sendo, vamos dizer, o ponto de ligação, mas não o único ingrediente do caldeirão, né? E isso vem, na verdade, do que o próprio mestre Cosmo, ele levava a gente a pensar. Tem a capoeira, mas não só a capoeira, né? Era muito gratificante a gente estar ali naquele momento, conversando num pós-roda, ou pegando uma Kombi para Ouro Preto, sem dia para ir, sem dia para voltar, né? Sabia que ia, só vai. E às vezes, o que acontecia no trajeto, as conversas, os ensinamentos, nos olhares, nos gestos, na leitura do que era aquela nossa prática, era tão mais importante do que o próprio evento em si que a gente ia visitar na capoeira, né? Você chegava lá, às vezes você não dava uma pernada e não levava uma rasteira, mas a ida e a volta nessa transferência de conhecimento pela oralidade era maravilhosa, né? E aí o mestre Misso, ele permite com que eu consiga ali, aproveitando, você já não está mais aqui em Piracicaba, de fazer a ponte com alguns outros mestres que no fim de tudo já estavam preparados na história para acontecer, e a gente só era ali o ponto de ligação, né, mestre Misso? Aí convidava, não precisava falar duas vezes, e aí vinham mestres, ele trazia os mais longe, né, os que precisavam de repente um recurso extra, e a gente articulava os do Rio, de São Paulo, interior, a própria capital, o litoral, e assim, foram momentos maravilhosos, e hoje a gente vê aí 23 anos, né, já praticamente aí é uma geração, vamos entrar numa segunda geração do que seria, espero que quando a gente estiver aí nos 50 anos de encontros, a gente esteja aqui ainda vendo todo esse legado maravilhoso, né? Uma coisa que sempre foi importante, e acho que isso o próprio mestre Cosmo falava muito, a gente tem que olhar para a capoeira que a gente gosta mais, que a gente se identifica com ela, mas não podemos fechar os olhos para as outras capoeiras. E o Misso, ele fez isso com muita maestria, ele trouxe uma diversidade que não dá nem para classificar em duas caixas, né?
de Angola regional. É uma capoeira multifacetada, muita gente boa de musicalidade, muita gente boa de palavra, como o próprio mestre Moraes, aí dando grandes palestras, ensinando, e outra coisa que foi super importante e que o Mício ele acertou muito lá atrás, desde o começo ele se preocupou com a questão documental, né? Sem documento, às vezes você não tem como dizer que algo aconteceu. E aí nisso, muito registro foi feito, gravações de centenas, talvez, aí, de horas de eventos. Muito desse material já está digitalizado, alguns estão acessíveis, outras é uma questão até um pouco mais complicada, mas essa documentação, ela mostra a história que aconteceu, não a história que alguém quisesse que ela tivesse acontecido. E isso eu acho que foi super importante, de ter sempre as outras manifestações juntas. Não é capoeira, mas não é só capoeira, né? É capoeira, mas é o tambu, é a umbigada, de repente alguém que vinha e falava sobre um livro lançado, aí a Letícia vinha e trazia conhecimentos, e aí foi interessante numa passagem que no lançamento do livro da Letícia, o mestre Cosmo chegou e falou: mas numa segunda edição, lembre desse detalhe, porque ele viveu uma parte que ela não vivia, ela foi lá e na segunda versão ela já foi lá e já ajeitou aquilo. Então eu acho que é isso, parabenizo bastante, eu agradeço aí aos nossos mestres. Aqui eu estou falando bastante do mestre Cosmo porque eu estou nessa casa e eu não começo, mas não posso deixar de falar também ao meu mestre Dominguinho, o mestre Noel, Raimundinho, Zé Baiana, a mestra Sueli, o mestre Charles, que está aqui, que também é um zelador e cuidador da trajetória da gente aqui nessa região, e pode contar com a gente nas próximas décadas, Mício. A gente vai estar junto porque trabalho bom, semente que já deu fruto e que vai continuar dando fruto, a gente tem que ajudar a regar junto. É o nosso baobá cultural que a gente tem que fazer ele se transformar centenário. Axé. Fico muito agradecido pelo esse convite de mestre Mício estar convidando eu para participar com esse pessoal bacana que está aqui. E só tem que falar, né, que quando ele era pequeno, na realidade, ele foi para capoeira, viu o batismo dele se formando a mestre, lá em Mogi. Então o pessoal está lá comentando que tudo tem um começo e tem um fim. Que nem mestre Cosmo é um mestre que todo mundo conheceu e admira. Eu até hoje, eu parei com a capoeira um tempo, fui trabalhar de motorista, então viajar, ficar mais para a estrada e não deu para dar continuidade. Hoje eu estou voltando aqui e estou aqui de novo. Como diz o mestre Mício, né? Ele foi aluno do Cosmo, aprendeu a capoeira. Quem conheceu o Cosmo, conheceu o Cosmo. Quem não conheceu, não pode conhecer. Porque eu até hoje, por todo lugar que eu fui, para o sul, um monte de lugar, onde tinha uma hora de capoeira, sempre estava lá, ou uniforme de motorista, olhando lá, vendo, mas nunca vi um mestre de capoeira jogar igual ele. A sinceridade tem que tirar o chapéu. Fico obrigado pelo convite, vou passar para você. Fique à vontade. Obrigado a todos. Pessoal, gratidão aí a todos, gratidão ao mestre Mício aí, né, por estar me dando essa oportunidade. Para mim é motivo de muita mesmo gratidão ser reconhecido por ele, você tá aqui no meio de vocês, né, cara? Só um monstro da cultura, isso para mim não tem dinheiro que pague. E parabenizar o mestre, né, por sempre abrir o espaço, né, pra gente que vem de outras linhagens, sem tanto conhecer a minha história, né? Isso para mim é muito gratificante, porque quando eu cheguei em Piracicaba, cara, há 16 anos atrás, tive muitas barreiras, cheguei em muitas rodas de capoeira, falava que era contramestre, ninguém acreditava, e muitos vinham para cima, mas até hoje eu estou aí na resistência, me policiei, agora estou com trabalho, estou tocando, né? Fiz o meu primeiro evento aí, convidei todo mundo, muitos não deu para ir, o mestre Miltinho estava presente aí, né? E eu acho que a capoeira é isso, mestre, o caminho é esse mesmo, é união no benefício maior, né, cara? Que é a nossa luta sempre foi contra o sistema, não contra nossos irmãos. E eu apoio essa causa, se precisar de mim, meu irmão, tamo junto, o que der e vier. E axé para todos e gratidão aí pelo espaço de voz. Bom, saudações aqui ao
aos meus ancestrais, né? Saudação aos nossos mais velhos, aos nossos mais novos, né? Que representam aí a continuidade. Saudação aos nossos contemporâneos, aos mestres presentes. Eu venho de uma tradição, né? Batuque de Umbigada, que é uma tradição matriarcal, né? Então ela fala do matriarcado, ela representa o matriarcado. Então, assim, peço aqui, né, saúdo as mulheres presentes, né, que é o que representa a nossa tradição. Ela fala muito desse matriarcado. A nossa relação, né, da tradição do batuque de Umbigada e capoeira, ela é de longa data. A capoeira e batuque de Umbigada são bem mais próximos do que muitas pessoas imaginam, né? Por exemplo, falando na questão, muito se tocou do nome do mestre Cosmo. Na década de 80, não vou me lembrar o ano agora, acho que 82, 83, eu comecei a treinar capoeira, né? Inclusive vim aqui no cativeiro, né? Só que antes disso eu havia passado pela Pauliceia, né? No centro comunitário da Pauliceia, mestre Saruê, né? Falecido Melo, né? Falecido Saruê também. E, na época também, uma série de pessoas, não vou me lembrar agora, né? E eu fui indicado para vir também aqui para o cativeiro, né? Para a Rua Voluntários. E na época, mestre Cosmo, cheguei um dia, mestre Cosmo estava dando treino. Aliás, quem estava dando treino era o mestre Zequinha. E o Cosmo estava presente no evento, né? E papo vem, depois que terminou o treino, né? Ele perguntou para mim, né? Você mora em que bairro? Pauliceia. Eu falei, Pauliceia. Legal. Conhece Tambu? Eu já venho da tradição do batuque de Umbigada desde pequeno. Eu falei, não, eu conheço o pessoal. Praticamente passei a minha infância, né, dançando batuque. Aí ele falou, viu, você pode treinar aqui com a gente, mas o Tambu vai precisar muito mais de você do que a capoeira. Eu falei, meu Deus. Na época eu não entendi isso, né, cara? Eu continuei treinando, mas aquilo, sabe, ficou assim. Aí, com o tempo, a gente foi percebendo, né, o que ele quis dizer com isso, né? Na realidade, quando a gente foi crescendo em conhecimento, dentro da tradição, né, trazendo mais, trazendo essa consciência de preservação, de dar essa continuidade para a nossa tradição, que a gente foi conseguindo entender, né, o que ele quis dizer com essa mensagem, né? E com o tempo conheci Júnior também, né? Aí a gente elaboramos um trabalho junto, né? Porque nesse momento a gente tinha os grupos de batuques por conta do envelhecimento dos nossos, né? Esse grupo estava acabando, né? Você vem aqui para o 13, por exemplo, aqui só abrindo um parênteses aqui, a gente está num templo da comunidade negra, né? Aqui pode dizer um templo, e eu conheci minha esposa aqui dentro, e esse ano eu faço 32 anos de casado, né? Então, só abrindo esse parênteses, né? Para você ver como que a gente precisa desses encontros, né? Encontro de capoeira, espaço físico para a gente poder viver essa nossa cultura, viver esses nossos espaços, né? O quanto é importante, por exemplo, um espaço como o 13, o quanto é importante o evento, o encontro de capoeiras para que possamos discutir essas questões da capoeira, né? Os capoeiras, e essa junção do batuque de Umbigada, né? Então é isso, voltando aqui à questão dessa mensagem do mestre, à medida que a gente foi enriquecendo em conhecimento e vivenciando isso, né? A gente começou a ver, não, realmente, né, o grupo estava acabando, a gente desenvolveu um trabalho, né, de reorganização desse grupo, né? Quando a gente começou também a levar esse trabalho para as periferias, é onde que a gente se encontrou, né? Porque o MISPO, apesar da gente já tem esse conhecimento de longa data, né? Abrindo outro parênteses aqui, né? O MISPO a gente já conhece dos bailes blacks, né? Na época era a equipe Black Horse, que o Claudinho tocava a equipe Black Horse. Muitas vezes eu fui na casa do MISPO, porque na cidade o único que tinha a coleção completa do James Brown e do Tim Maia era o Claudinho, né? Eu ia lá para ouvir, falei, Claudinho, mas passa? Não, passava, né? Mas enfim, ali a gente foi tomando conhecimento, foi conhecendo o mestre Misso, né? E nesse bairro, coincidentemente, era o bairro onde se desenvolvia também a tradição do batuque de Umbigada. Então, assim, vocês percebem que essas coisas foram crescendo juntas, né? E é onde eu também fui me desenvolvendo mais para esse lado aí.
Então, assim, isso já faz na década de 80, não vou me lembrar agora, mas foi década de 80. Vamos puxar também para esse lado. E aí a gente vem, então, em 2024, né? A pergunta, né, que a gente faz, né? Qual o legado que você deixou para a sua tradição? É a pergunta que eu faço para os mestres, né, para todos. O que você deixou, né? De importante? Qual foi o seu trabalho? Qual o legado que você deixou, né? E a gente poder olhar para trás, né? Tem toda essa história para ser contada, tem toda essa história gravada, né? Você também, ó, chegar num momento e falar, pô, formei fulano, formei ciclano, né? Então, quer dizer, é isso, cara. É isso que a gente batalha, é isso que a gente procura, né? Qual foi esse legado, né? Poder ver a nossa irmãzinha ali, né? A gente chama de príncipes e princesas verdadeiros herdeiros da nossa tradição, né? Saber que ela tem, sim, uma tradição para reverenciar. Saber que a mulher tem uma tradição de origem africana que fala especificamente do matriarcado e tradição cultuada especificamente aqui da nossa região, Piracicaba, e que essa tradição se funde com a capoeira. Por quê? Quando eu quero dizer que se funde com a capoeira também, porque quando você termina a capoeira, a primeira coisa que se faz é um samba de roda. E na hora do troca do samba de rosa, o que é feito quando uma mulher, quando vai se trocar? Você vai lá e dá a umbigada para que se troque os parceiros. Esse momento da umbigada é um momento assim, uma rediscussão de todo esse universo, de todos os conceitos que estão falando em termos da tradição de origem africana e tudo. Então é isso, gente. Acho que sim. A gente deixa aqui mais chaves para depois, se houver uma possibilidade de a gente estar conversando mais. Mas é isso. A nossa história começa lá na década de 80, com essa mensagem do Cosmo: vá procurar o batuque, queima o chão daqui que você não... Mas é verdade, né? E aí a gente foi se redescobrindo e a nossa história também, assim, com essa parceria, com essa junção, não foi por acaso também. Paulisteia, periferia, necessidade, né, cara? Aquela necessidade que provocou os encontros, né? Que graças a Deus a gente tinha um espaço que era o Matão, o Centro Comunitário Matão, o campo de futebol do MAF, né? Casa do Hip Hop da Pauliceia. Então esses espaços, né, fizeram com que essas comunidades fossem se juntando, né, e travando esses conhecimentos. Então é isso aí, gente. Eu agradeço a oportunidade e o projeto aí tá chegando aí na sua... Saiu, né, da juventude, né, agora está se tornando adulto e deixando esse legado. E a pergunta que a gente faz: qual foi o legado que eu deixei, né? Qual foi o legado que nós deixamos? Tá? É isso, cara. Beleza? Agradeço aí a oportunidade de estar podendo falar um pouco. Veja que o encontro de culturas, um dos objetivos também é esse: da liberdade, da expressão da pessoa, do mestre, a falar, muitas das vezes, aquilo que ninguém sabe. Porque quando você junta os capoeiristas, junto dentro do encontro, dentro da vertente, cada um tem uma história. Cada um tem como chegou na capoeira. E a forma de falar do mestre Cosmo é interessante. Porque mestre Cosmo, quando eu saio do Grupo Cativeiro, vamos até recomeçar. Eu inicio no Grupo Cativeiro em 1980 na capoeira. Ali eu fico 5 anos treinando sem graduação, que é a coisa que o Sérgio falou um pouco sobre isso. Faz parte do encontro de culturas, faz parte desse projeto, Milton, porque a questão que ele colocou é uma questão séria, para ser observado. E quando eu chego ali, eu chego para treinar, mas quando eu chego para treinar, eu já estava tocando, eu já conseguia, não podia tocar no salão, fazer o baile no salão, tocar pela idade, mas eu já estava com os toca-discos, pegando vinil, conhecendo música, e então o meu irmão já estava com a equipe, o Claudinho já estava fazendo os grandes bailes, mas eu já estava começando a tocar, não só como DJ, mas na época não era nem chamado de DJ, era disco jockey.
né? Não só como disco jockey, mas ali também como músico, porque meu pai ele fazia chorinho na cidade, fazia dentro da área, tocava cavaco. E daí depois que vem o Tuzinho, meu irmão, para formar, foi formado em Tatuí e tal, e toca da forma que toca. Mas a gente, por exemplo, tivemos esse privilégio, para sair brincar tinha que pegar o cavaco antes, fazer algumas posições, algumas notas para sair brincar. Depois voltava e deixava brincar. E quando eu fui para conhecer a capoeira, foi a ponte. E uma das coisas que é interessante, que batia, porque o mestre Cosmo, não tem como falar do encontro, não falar do mestre Cosmo, ou falar da capoeira de Piracicaba, ou qualquer coisa relacionada à cultura afrodescendente sem colocá-lo. Porque assim, o mestre Cosmo foi nosso guia, além de ser nosso mestre capoeira, mas ele também tinha uma mente muito aberta para muita coisa, ele era muito culto. Então, de todas as informações que muitas das vezes a gente não tinha, ele já tinha, né? Inclusive até na parte da musicalidade mesmo, de ser disco jockey. Você tem tantos discos que ele me deu, não só nos da Black Music, como ele deu alguns discos também de capoeira, vinil. Por exemplo, eu tenho o vinil do Pastinha que ele me deu, né? Eu tenho o vinil do mestre João Pequeno e mestre João Grande, eu tenho Caiçara, eu tenho mestre Natanael, tudo que é dele, já lá atrás, os discos originais, ou alguns mais antigos do mestre Suassuna, que naquele momento era a influência daqui, do estado de São Paulo. E agora, o que é mais interessante disso, que o encontro lhe dá essa liberdade. E quando você coloca, por exemplo, mestre Nenel, mestre Moraes, junto, e um olha para o outro e falava: olha, nós moramos na Bahia, mas eu nunca vi a aula dele, foi ver aqui. Eu nunca vi o curso dele, mas eu estou vendo, estou assistindo aqui. Por exemplo, dois mestres de grande referência, e não se conhecia particularmente o trabalho, com 2 segmentos, mas não se conhecia. Aí dentro desse encontro, um participa do trabalho do outro, da oficina do outro, e o respeito de estar dentro do trabalho. Então, por exemplo, ele viaja da Bahia até aqui para ter conhecimento, e dois mestres muito respeitados dentro da capoeira, com vertentes diferentes, um da regional, mestre Nenel, filho do mestre Bimba, e mestre Moraes, discípulos do mestre João Grande, João Pequeno, que foram alunos do mestre Pastinha. É uma história. Aí eles vêm de lá de Salvador para conhecer o trabalho e ficar junto, e ainda citar. Outro registro importante também nessa linha é o jogo de Luizinho com o mestre em Cobra Mansa, foi no Sesc. No Sesc tem aqui. É uma das questões que a gente vai estar passando. Então, eu marquei alguns pontos do encontro de culturas negras para a gente estar pontuando. O carro-chefe, sim, é a capoeira, porque nós trabalhamos com ela. Mas na realidade o carro-chefe é o todo, porque, por exemplo, o hip hop foi importante, o batuque é importante, o jongo foi importante, as discussões, né, com os temas de matriz africana foi muito importante, né? A gente teve o sacerdote ali de Ribeirão Preto, daqui da cidade, né? O Eduardo já hoje não se encontra mais no meio, né? Mas teve ali de Ribeirão Paulo e do Mochó. A gente teve a presença de todos os mestres aqui dentro desse encontro de cultura: mestre Curió, mestre Roxinho, mestre Zé Baiano, mestre Moraes, mestre Cobra Mansa, mestre Dominguinho, mestre Raimondinho, mestre Marrom do Rio, mestre Bigo, Francisco 45, mestre Plínio, né?
A gente teve aqui, depois já vindo um pouco para cá, dentro do mesmo encontro, né? Mestre Ananias esteve aqui já desde o começo, finado Mestre Joel esteve aqui no encontro, Mestre Miltinho esteve recentemente, está aqui, né? Mestre Cuco, e um pessoal que não tem como até essa história só do encontro de cultura não relatar fatos para chegar até aqui. Então tudo que está dentro da roda, dessa roda de conversa, dessa informação, ela é verídica, está registrado, e no decorrer desse documentário vocês vão estar vendo as partes dos jogos desses mestres dentro desse tempo, dentro desse projeto, desse tempo passado nas edições anteriores, que é a forma da gente estar não exibindo só o trabalho do mestre, não, mostrando o compromisso com os projetos, com a cultura afrodescendente, com a cultura que a gente tem. Alguns temas foram discutidos, como capoeira e saúde, tema campanha para doação de sangue, foi bem lembrado. Um dos temas que a gente discutia muito dentro do projeto, que a gente vai estar colocando entre linhas, vou estar apresentando e chamando isso, doenças de maior incidência na comunidade negra. A gente trabalhou com isso dentro do encontro, essas informações, né? Fora disso, a oportunidade de estar com esses mestres mais antigos, desses ancestrais nossos mais antigos, podendo aprender, podendo ouvi-los. E uma coisa que eu sempre prezei e gosto, por exemplo, não importa porque você está no evento, realizando o evento, você é o cara, não. Todos que estão no evento é a pessoa, é o cara. Porque as informações é isso, e alguns até falavam, mas pô, você não aparece, não tinha como não aparecer. É uma grande satisfação você saber que está acontecendo algo, que alguém também está te explicando como é, e você também está tendo a oportunidade de aprender. Aquilo não fazia o que a gente já era, cada um já tinha uma história. Júnior já tinha uma história, o Wando já tinha uma história, o Miltinho já tinha, cada um tem uma história. Agora tá junto nessa história que é gostoso, que é isso, faz essa grande história, porque a gente já tinha. Então se eu fosse querer trazer, putz, não, mas eu que sou, não, mas traz a revista aqui, e a revista pega todo mundo aí. Mas é você que tem que fazer, mas a matéria tá pronta, rapaz, um tá aqui, o outro tá ali, como é que eu vou ficar só eu na revista fazendo o quê? Revista Ginga Capoeira, né? Como que você consegue falar que uma coisa vai ser projetada, vai ser tão boa, se você concentra só em você? Não dá. Não tinha como, não tem perna para a gente fazer tudo, não dá. E ela é tão grande, mano, que eu acredito que ainda vai ter muitos surtos lá na frente, de aluno meu, né? Que aí eu tive esse privilégio, né? E como a gente aprende, então não tinha, essa linha de conversa não saiu fora do encontro de culturas, foi dentro. Então essa discussão não está fora, né? Esses 23 anos a gente começa nessa parte mesmo, um de um lado, outro do outro, e essa junção de trazer o hip hop para dentro, porque uma das necessidades que eu já tinha vindo, quando a gente começa a fazer um encontro de cultura, 11 anos depois que eu fiz um outro projeto maior, que é o Pira Rap. O Pira Rap concentramos aqui 7.000 pessoas, né? Todo ano fez parte do calendário oficial de aniversário da cidade, né? Agora veja bem, você já está na Black Music, está tocando, está trazendo os grandes artistas, os grandes MCs, aí você vê ali que tem algo semelhante na dança, na acrobacia da capoeira, o b-boy dançando, porque tem que ter resistência, tem que ter agilidade, tem que ter alongamento, tudo que a capoeira proporciona. É legal juntar. E é um diferencial até dos b-boys brasileiros, porque muitos vêm da capoeira. Muitos vêm da capoeira. Então veja bem como tinha que juntar. Na questão do batuque,
né? Você vê ali aquela resposta do som do batuque, as batidas, as cantigas, os versos, coro. Aí você começa a ver pela linhagem do que a gente usa dentro da capoeira, o instrumento, né? Dando resposta. Muitas das vezes a cantiga é de desafio, ou de desabafo, ou de reconhecimento, né? De saudações, algum de louvação, né? E tudo isso estava aqui dentro dos grandes mestres que você ouvia falar. Então, alguns podiam falar assim: putz, mas nessa gravação podia ter muita gente. Não, era só quem estava preparado para estar, porque daqui é um leque que abre, porque tem muitos capoeiristas hoje treinando que não conhece isso, não acredita que tem, acredita que vem algum projeto de 2000 e qualquer coisa para cá. Não, o negócio vem muito lá atrás, vem de 80, vem primeiro do que quando eu estava começando o projeto, já estava. E quando vem nessa discussão de discutir muita questão da negritude de Piracicaba, eu venho aprendendo, venho ouvindo, porque o Júnior já estava militando mais tempo, outros já estavam militando mais tempo, e a gente vem observando, vendo aonde os caras estão chegando, e a gente vai vendo que vai quebrando as barreiras. Então o encontro de cultura foi para isso, para a gente juntar mesmo, para discutir uma questão. Quando se fala daqui da Sociedade Beneficente 13 de Maio, muitos viram a costa, falam aquilo lá, não, mas que história bonita que tem isso, olha que conquista que foi para chegar até aqui, é uma barreira quebrada, né? E alguns ainda falam também da questão de treino, né? Como o Sérgio falou do mestre, essa questão toda, treinar a capoeira, começar a capoeira com o mestre Cosme foi uma coisa assim gratificante. Eu fui aluno de 2 pessoas só, eu só treinei com o mestre Cosme e só treinei com o mestre Savezinho, só com eles, quando o Cosme teve que afastar, e aí eu passei a ficar com o Savezinho. Então nessa troca, quando eu entro treinar em 80, 85, eu pego a primeira graduação, está formando o mestre Zequinha e o mestre Cosma professor. Depois 87 forma mestre Geninho, mestre Candinho e Jope. E aí 94 forma eu, Mangue Seco, né, mestre Mangue Seco e o Boca, nós 3 aqui. Então que veja bem, tem uma história, rapaz, porque chega em 98, vou me formar mestre, forma eu, mestre Jope, finado mestre Pica-Pau e Pássaro Preto de São Paulo a mestre, lá em Mogi das Cruzes, São Paulo, né? E aqui de Piracicaba, quem viu essa formatura foi o Sérgio e o Vandeco estava lá, né? Então é interessante essa questão, muito interessante. A gente saber que, por exemplo, olha, eu começo uma trajetória em 80 para ser formado a mestre em 98, no mesmo grupo, fico mais 2 anos de mestre no grupo e acabo saindo, mas eu também não posso esquecer do mestre Miguel, porque de tudo isso, o mestre Miguel foi uma ponte. O mestre Miguel brigou muito para que a coisa chegasse no ponto que chegou, ele nunca negou a questão das origens, né? Agora é gostoso ter essa particularidade de estar falando sobre isso, que tudo isso é inserido dentro desse encontro. O encontro foi para isso, para quebrar a barreira, ou seja, para dar oportunidade de expressão para aquele que queria perguntar, para ter informação, ou mesmo se desabafar para poder se acertar, porque os desacertos na roda era constante. Vai ter uma roda ou outra, uma pergunta, uma resposta, sempre a roda do capoeira vai ter isso. Mas isso, e o dia a dia, mas você vê um mestre com uma ideia, outro com uma outra ideia, outro com uma outra, todos sentados junto, discutindo a melhora de um objetivo só, que é a capoeira. É difícil. Então esse encontro de culturas negras, ele proporcionou isso para nós, ele proporcionou muito isso. Não é só simplesmente a consideração, o respeito de estar junto com uma irmandade, de um estender a mão na hora que precisa, porque aqui eu estou entre amigos,
né? E é gostoso você falar disso, você que se liga, pô, tem socorro. Não é só isso, mas a cultura em si, que é o objetivo, e a ferramenta para dar essa união foi a capoeira, né? Então as outras partes foi complementando, não tem como deixar de fora, né? Não tem o maculelê que aconteceu, outros mestres de outros grupos chegou a apresentar aqui, mestre Gilson apresentou, mestre Marquinho apresentou maculelê, mestre Fofão, a dança afro da Marcinha e outros. Por exemplo, ali na casa do hip hop, a gente começou a fazer as domingueiras. As domingueiras ali, a gente tinha uma ajuda de custo da Secretaria do Bem-Estar Social, e ali a gente já botava a trança de cabelo. Bem antes, centro comunitário, e a gente fazia os bailes ali e botava. O Bio era pequeno, daí ele começa ali no Boca de Lobo, no teatro ali, quando a gente eu já estava se destacando, porque eu se destaco em 90, eu se destaco no final de 88, eu começo a se destacar, estava se comemorando 100 anos de abolição, aí eu já podia entrar no baile, eu já podia tocar, aí eu já começo a tocar. Aí, como já tinha aquele lance de gostar do toca-disco, do negócio do squash já estava entrando e tal, e eu gostava daquilo ali, então peguei uma técnica para desenvolver os grandes bailes aqui. E já estava trazendo os artistas, já estava fazendo Leci, os originais do samba, já estava fazendo Branca de Neve, já foi em 90 e pouquinho, Joãozinho Carnavalesco aqui e tal, e foi indo, Belo, Catinguelê, Exalta, vem tudo, depois aí em 86 já estava levando no Secap, ali é Arcana, você lembra ali? Era tudo Cano, Eldorado, a gente já estava com rap, Dinaldinho lá em 86, aí 90 Taíde, 90 não, 89, Taíde grava, aí traz Taíde, depois vem vindo, até chegar no Bio, chegar no Racionais, chegar nos outros grandes aqui, quer dizer, é só um cumprimento. A capoeira, eu não consegui viver da capoeira. Eu fico contente dos mestres que vivem da capoeira, mas eu não consegui viver. Eu fiz para capoeira, porque muitas das vezes a gente não tinha recurso do governo para poder, né? Não, a gente não tinha recurso do governo tal. Aí nos grandes bailes que eu já estava tocando, trazendo artista e fazia, eu botava na capoeira. O Júnior sabe disso. E não tem como não falar do mestre Quadro, porque o mestre Quadro falou assim: eu gostaria de ver mestre Nenel em Piracicaba. E eu estava levando ele embora. E eu conhecia mestre Nenel, filho do mestre Bimba, de nome, nunca tinha visto, e ele já tinha conhecido. E eu já tinha ido em Salvador, mas eu não fui até a academia dele. E aí tal, olha, eu gostaria de que duas pessoas que eu queria que tivesse aqui. Um talvez é possível, mestre Nenel, e o outro é o mestre Moraes, que não vai ser possível. Aí tá, vamos lá, mestre Moraes, eu só vendo em fita. Então vamos trazer para o encontro, rapaz. Liguei para o mestre: olha, eu sou de Piracicaba tem um trabalho aqui, eu gostaria de trazer o senhor para cá. Quanto fica o trabalho do senhor para estar aqui? Olha, eu vou estar em São Carlos, é perto da sua cidade. Eu falei: um pouco longe, mas dá para ir, é a mesma região quase aqui, dá para ir. Então você desce lá e a gente conversa lá, eu te conheço, e aí eu vejo se compensa eu ir. Aí tá, eu vou ver quem está fazendo o evento em São Carlos, o Pé de Chumbo. Beleza, chego lá, tive o prazer de conhecer o mestre Bigo lá, mestre Levi do Rio, estava lá nesse dia, estava o mestre João Pequeno, assim que me viu: ô Mício, vem para cá, senta aqui. Já me conhecia, porque já tinha tido comigo aqui, junto com outro filho do mestre Bimba, que é o mestre Lizinho, já esteve com nós num projeto, me chamou, e o mestre Moraes olhou, viu, Pé de Chumbo já veio, me recepcionou, mestre, e tal. E como eu nunca deixei de usar cordão, hoje eu não fico usando cordão, porque também é tranquilo, mas a linhagem que a gente aprende vendo o mestre quase tinha cordão, então botei,
Porque você tem que ser autêntico com aquilo que você é. Você não tem que se vender a nada. Você tem uma graduação e está metido num grupo que tem graduação, você tem. Se você não tem, você não tem, né? Você tem, a primeira coisa é você ser o que você é. Então eu botei minha corda branca lá, estou de boa, vamos lá, e vou jogar com eles lá. E daí ele me pergunta só uma coisa, e eu gostei da fala dele. Para mim, nesse encontro de culturas negras aí, me responde uma coisa: você é feirante? Eu falei, não. Como que na sua barraca você vende 3, 4 tipos de fruta e legumes? Eu falei, não, mestre, eu não vendo porque eu não sou feirante, mas eu estou entendendo aonde o senhor quer chegar. O senhor fala porque eu uso graduação, jogo capoeira de Angola, treino também a capoeira regional. O senhor tem que esquecer que eu venho de uma formação do mestre Miguel e meu mestre Foucault, e eu sou formado pelo grupo Cativeiro, onde se iniciou dessa forma. Então eu nunca vou ser angoleiro, porque eu não vou só treinar Angola com o senhor lá, eu não vou só treinar capoeira regional com o Nenel lá. Então aí é o respeito. Eu estou mais autêntico do que o senhor imagina, porque eu venho de um grupo só, não pulei de galho em galho, fui formado do primeiro cordão até o último, aprendendo isso no estado de São Paulo. Ele falou, então tá certo, eu vou no encontro. E veio. Quando eu conheci o mestre Moraes também, pessoalmente. E veio, você vê, e veio. Que ano que foi? 2003. E ele veio, e quando ele chega aqui, depois do acontecimento, vendo enquanto o mestre Ananias, aquela bateria, aquele negócio todo, ele endoidou. Daí ele me falou, rapaz, se você não tivesse um reconhecimento ao seu mestre, ao seu aprendizado, eu ia te convidar para entrar no GCAP. Falei, não, mestre, o senhor pode voltar aqui quando o senhor vier. Ele veio mais vezes aqui por esse motivo. E foi interessante isso. O mestre Nenel, quando viu isso também, me chamou. Se você quiser optar só por uma, as portas estão abertas. Aí você vê a gratidão. Daí vem o mestre Miltinho e traz o mestre Zé Baiano. Eu já conhecia ele, eu já tinha ido para Caraguatatuba na época, junto com o mestre Código. Já conhecia ele. Aí ele vem para o encontro, né? Soma, né? Você vê, né, que vem, o mestre Zé Baiano é um dos discípulos do mestre Gato Preto, e a gente teve a oportunidade de conhecer esses grandes mestres, né? E retomada do mestre Ananias, o encontro de culturas, porque o mestre Ananias ficou um tempo afastado de Piracicaba, e aí no encontro ele retoma ele e retoma o mestre Miné para cá comigo. E uma das coisas que alguém falava assim, putz, você saiu do grupo Cativeiro. Eu tive o privilégio de estar treinando, e tive o privilégio de dar aula para alguns pessoal hoje que está formado dentro do grupo, né? Eu tive esse privilégio. Alguns meus formados ficou lá, e alguns eu tive a oportunidade e o privilégio de ajudar. Foram na porta da minha casa, na minha sala, levado ainda pelo mestre Cosmo para que eu pudesse, com uma indicação. E isso tudo nunca subiu. Então esse encontro de culturas assim, ele é realmente uma linha de desabafo, uma linha de apresentar o que a gente tem de cultura, entre todos no mesmo espaço, sem fugir. É um entrelaçado como o outro, como o Vande disse, do batuque, da parte de estar entrelaçado, dessa história, de como tocar, de como cantar, de se sentir bem, de se sentir à vontade. Então vai ser esse documentário que sirva, né, que sirva para muitas décadas aí, para outras pessoas, com essas informações, porque é o único que a gente conseguiu juntar tudo. Eu vejo muitos documentários muito bonitos e muito interessantes, com os objetivos de manter muita coisa, mas cada um no seu separado. E aqui não. Aqui eles saíram do seu separado para juntar. Olha, eu vou lá fazer a minha oficina, mas já tem outro. Eu vou lá com uma cultura daqui do meu estado, mas tem outra lá, naquele estado. Aí alguns que não reconheciam a parte do hip hop, foi ver o que é, foi ver o rap, aí trouxe o pessoal para cantar e foi gostoso. Pô, legal, e aí, tem uma conversa? Tem uma história.
né? Então eu creio nisso, que é uma coisa, esse trabalho desse ano 2004 é para a gente assim expor esses acontecimentos dentro de Piracicaba, que vai ter os outros vídeos que a gente vai estar pautando, vou estar pautando eles, né? Vou estar pautando, já está acertado, já está falando e pautando, que é tudo isso que a gente conversou. Então nada saiu fora, a expressão do Sérgio de colocar a questão não saiu fora, acontece, mas a gente trouxe para dentro do encontro, para que eles tivessem liberdade de um olhar para o outro, né? Alguns mestres velhos naquela época não estavam se falando, os caras acabavam se separando, acabou se encontrando aí, acabou se arrumando, se abraçando, vamos trabalhar, nós precisamos trabalhar. Aí você vê o quanto a capoeira foi forte para criar todo esse laço, de abrir a mentalidade deles em outras partes da cultura que talvez lá não chegavam. Daqui, olha como é tão bom, daqui eu fui fazer o Pia Rap, lá em Goiânia, com o mestre Luizinho, filho do mestre Pimba. Fui fazer isso lá. Levei aqui um MC, o Biofai Ozox comigo, na época. Enfim, a gente abriu portas, porque não só as rádios daqui, mas veja, quando eu mandei para 105, já no começo mandei o Marcelo e o Meia-Noite cantava rap, ia nos meus bailes, né? É rap geral, é contra a Mestre Capoeira hoje, mas eu mandei os dois para representar, fui junto lá, e só não saiu nas Incolor, que foi a coletânea onde o Racionais grava a primeira para sair, não saiu lá porque eles perderam hora daqui para estar na gravação, só não saiu por isso. E ganharam, a gente botou eles lá. Ô Mi, você vai tocar como DJ? Vou e tal, mas lembre, aquela parte que o Vande fala da coleção de Tim Maia, a coleção de James Brown, aquela coisa toda ali, eu vi o Claudio, ele trabalhava na De Pascoal, mexia com pneu, aí ele comprava o disco, porque ele queria tocar o break, não, vamos tocar, ele acreditava, como a gente está acreditando na capoeira até o dia de hoje, ele acreditava que aquilo ia tal, ia ser um negócio, olha, vamos lá no lazer, vamos estar unidos dançando no samba rock, né? Uma troca de informação que muito hoje está usando como coisa acadêmica, né? Mas não, para nós é o nosso lazer, estamos aqui, vamos sair dançando aqui, botava ali e saía dançando. E como eu vi que havia uma necessidade, eu comecei a ver São Paulo, os caras tocando, fazendo como DJ de baile e fazendo como um DJ do MC, de acrobacia. Falei, putz, eu tenho tempo para aprender isso. E aí eu fui aprender isso para poder segurar. E através disso aí fomos para os grandes artistas. Abril, né, Rodriguinho, Belo. O último evento que eu produzi em 2009 foi o Belo, né? E tal. E aí é importante tudo a questão do encontro. O encontro ele proporcionou tudo essa questão. E eu acho que é o encontro, é a sua história de vida, né? Sua história. Foi uma história. Porque assim, são as heranças que você recebe, mas a maneira como você soube tratar tudo isso, com muito respeito, com muito cuidado, e mantendo esse vínculo com a periferia. Eu lembro de uma coisa que sempre me chamou muito a atenção em você, é assim, você sempre teve a oportunidade, a partir de um momento da sua vida, de estar entre esses nomes que estavam aí no auge nacional na época. Mas uma preocupação que ele sempre teve, que isso sempre trouxe, era de proporcionar isso que ele estava tendo na vida dele para quem estava aqui em Piracicaba, sobretudo para quem estava fazendo aquela arte. Então era o menino que estava começando samba, a menina que estava começando com dança rafa, cantando rap. Poxa, eu vou pôr aquele sujeito com esse aqui, e esse aqui vai chegar lá também. Então essas pontes foram importantíssimas. Hoje a gente fala muito de afroempreendedorismo. Já fazia isso faz tempo, né? A ideia também de que você, jovem negro, podia gerenciar a sua própria carreira, vida profissional, pensando sim em melhores condições financeiras, mas pensar um financeiro que também não tivesse desajustado de uma realidade social maior, que é aquela que nós habitamos.
né, de estar na periferia, de ver as dificuldades que estavam ali. Então, isso tudo é uma escola, né, e que você soube valorizar muito bem, tem valorizado até hoje, poderia estar fazendo outra coisa, ou as mesmas coisas, mas de uma outra maneira, mas continua fazendo dessa forma, sempre vinculando a comunidade, vinculando essa história local com uma história maior, uma história mais global, né? Eu acho que isso é de um ganho e de uma sapiência muito profunda, porque isso dialoga exatamente com aquilo que eu estava dizendo no começo, do que é uma escola quilombola. Isso é um quilombo urbano. A gente fala dos quilombos na história, os quilombos rurais, Zumbi dos Palmares, aqui em Piracicaba tiveram vários quilombos, no mestre Noedir Monteiro, né, nosso grande referência intelectual aqui da cidade, que estudou muito tudo isso. Mas quando a gente traz essa perspectiva do conhecimento que o quilombo constituiu, ele permitiu que a gente tenha esses quilombos urbanos. Então é o baile black, é a roda de capoeira, é a roda de samba, são os slams, né, da galera do hip hop. Depois de muito tempo nisso, fazendo lá o Pira Rap na Praça José Bonifácio, anos depois sai a batalha de rima aqui, né, o pessoal que se encontra na praça para fazer as batalhas de rima. Então você vê que isso tem continuidade. Né? Aquela garotadinha que ia lá, 7.000 pessoas que lotavam a Praça José Bonifácio para ver aquilo tudo, caramba, muitos continuaram fazendo, estão fazendo hoje com muita propriedade. Hoje a gente tem também aqui a Casa do Hip Hop. O Bira era uma criança, que eu conheci criança também, é o presidente da casa, mas o Bira estava lá nos bailes, o Bira estava lá na convivência com isso, aprendendo, de alguma forma aprendendo. E às vezes a gente acha, mas será que está chegando? Está chegando, está chegando. Né? Prova é que eles estão fazendo. E é isso, acho que nisso hoje você chega num lugar que é esse que o Vande estava falando, né? Qual é esse legado, qual é essa história? De ter essas muitas e muitas histórias para contar e registradas, né? Então aí documentadas, que isso é importante, porque o Milton tocou nesse ponto. Nós falamos da tradição oral. A tradição oral, ela, em nenhum momento ela é contra o registro tecnológico ou o registro escrito. Aliás, nós aprendemos isso com o mestre Cosmo. O mestre Cosmo lia de tudo, sobre tudo. A referência maior dele era a capoeira, mas ele nos ensinou a dança, levou a gente para a dança. Não era só a dança afro, é a dança afro também, mas nos ensinou a apreciar a dança clássica, balé contemporâneo. Nos ensinou a apreciar uma peça de teatro, a apreciar uma obra de arte. Então era um grande intelectual que motivou para todos nós essa continuidade. Né? Eu, Milton mais do que eu ainda, Milton é professor da universidade, é da Unesp. Hoje eu estou na Unicamp, então a gente foi até esses lugares, mas por essa influência. Eu lembro, isso falou muito dos discos que o Cosmo dava. Ele dava muito livro também. Eu tenho vários livros lá com a assinatura do Cosmo. E leia, viu? E leia, não é para ficar pondo no sovaco e não ler. É para ler. Então, assim, é essa escola que é importantíssima. E nisso, dentro de todo esse segmento, acho que foi um dos que mais tiveram expressão. Eu falo dentro dessa perspectiva de ser um empresário negro, periférico, fazendo coisas de gente preta e conseguindo, de alguma maneira, não viver, como ele falou, não viver de capoeira, mas juntando tudo, conseguir condições de vida para manter a sua família, e está aí. É novo ainda, mas já está aí com uma geração de herdeiros, todos eles encaminhados. Então, é isso que nós aprendemos muito com você também, viu? Em si, esse encontro é para isso. Eu estou satisfeito. Não convidei muita gente para participar disso, selecionei algumas pessoas, né? Porque é isso que eu precisava, né? A gente contar essa história, que depois a gente vai estar deixando tudo pronto. E eu quero agradecer algumas pessoas que abriu essa porta, Secretaria do Governo do Estado, que está nos apoiando nesse trabalho, vai mostrar esse trabalho entre outros, porque o Batuque a gente já viu que já chegou, né? O Batuque está aí representando Piracicaba por todo canto, eu não consigo nem acompanhar de tanto que está,
né? Em relação da capoeira de Angola ou da capoeiragem em si, o mestre Miltinho nunca deixa de falar de Piracicaba, mas está aqui em Rio Claro com um trabalho gigantesco, sempre tem alguma coisa ou outra. Eu que estou devendo a visita de estar, né? Mas eu comecei a se preocupar com tudo isso, e dentro desse encontro de cultura, né, eu vou ainda também fazer esse ano, que já está encaminhado, os 25 anos do Pia Rap, porque a gente começou ele em 90, eu parei ele em 2015 e eu não fiz. E então esse Pia Rap tem uma história muito grande lá, tem uma gravação que eu preciso lançar ela para alguns ver, lançar para o YouTube, lançar pelo Malê Rouanet, uma história de 12 grupos ali cantando certinho, com entrevista, com uma história, tudo. Então, enfim, tem outros novos, por exemplo, né, tem um pessoal novo que vai gravar aí, a gente vai estar... Algumas questões eu vou dar continuidade nesse negócio do projeto, mas nessa intenção dele ser esse mecanismo também de formação, não só cultural, mas profissional, que eles já são profissionais, eles compõem, eles cantam, eles tocam, eles dançam, talvez não consiga ter uma outra visão, mas já são, é nato. E quando o Júnior falava assim, olha, você tem uma liderança nata, eu não entendia isso, e foi até bom, porque isso mantém a gente do jeito que a gente é, simples. O negócio não pode subir na cabeça, subiu, acabou. E isso é uma prova desse trabalho, todos esses documentos e muito mais coisa que aconteceu aqui na cidade de Piracicaba registrada sobre a cultura afrodescendente, que eu tenho ali, mas não subiu na cabeça. Ele tem que servir para alguma coisa, e para alguma coisa boa. Tem que servir para alguma coisa boa. E a melhor coisa que tem que servir tudo isso é para entrar numa área de educação, para que o aluno negro ou o aluno branco, quando entrar na escola, saber que a cidade tem um trabalho para aquilo, e deixar falar que só ficar falando de boi não sei o que, na época de trabalhar cultura, entendeu? Falar que capoeira é folclore, que falar de folclore não sei de quem sem cabeça, acho que é mula, sei lá, ou você entende, tem que parar com isso. Então, por exemplo, eu acredito que eu estou dando esses pontapés, e eu sempre fui de dar uns pontapés e falar a real, né? Eu creio que esses secretários, esse governo nosso de Piracicaba enxergue isso, né? Fala, putz, não, tem um mestre de capoeira lá, tem outros mestres lá, ou tem um batuque lá, olha, tem um escritor negro que lançou um livro sobre batuque, e bota como referência para esse negócio de folclore, e trazer a cultura viva, a cultura está aí, entendeu? Tem um b-boy que dança lá, fala do hip hop, mas o cara tá escrevendo uma letra de desabafo, sim, ele já passou, e aí ele está escrevendo, porque que ele está na crítica sobre tudo isso daí. Isso é interessante, né? E é bom também, porque aí a gente começa a entender que esse legado vai ficar e vai ser referência para alguns. E, por exemplo, eu estava hoje falando um pouco com o Júnior, eu estou com 6 netos. Minha neta mais velha tem 16 anos, né? 6 netos, cara. A minha filha mais velha está com 33, a Tamires, que é a segunda, está com 32 anos, advogada da CIP, exclusivo, não pode advogar sem ser lá, né? Então você vê, e é interessante, a gente usa as cotas, mas eu falei para ela, olha, se eu fosse você, por tudo que você já tem, está quieta aí, então você vai lá e não usa cota, não, estuda. E aí você vai lá e faz. Se acaso precisar de cota, tudo bem, mas não vai precisar, porque você vai estudar. Estudou, passou. A outra, a Ingrid, está com 27, pedagogia,
E assim vai. Então, por exemplo, a caçula passou concurso público, já passou 18 anos. Então você começa a analisar que a coisa anda. E nem sempre, uma das coisas que o mestre Cosmo falou, e eu acredito, nem sempre tudo que está na sua mão é para você. Talvez é só um tempo, né? Talvez ela vai refletir lá na frente. Porque não tem como, muitos podem olhar e falar do encontro, da questão de dirigir, montar o encontro, montar o Pia Rap, mas eu vim fazendo isso seguido do respeito que eu tinha com o mestre Cosmo. Porque ele conhecia o mestre Ananias antes e me levou para lá, ele conheceu o fulano e me levou para lá, então não tinha como separar. E, enfim, o maior respeito que eu tinha com ele, não só como aluno, como é a mesma coisa da gente, o maior respeito que a gente tem. Tem alguns que até entram por meio para tentar atrapalhar, né? Sempre tem. Mas no respeito da gente, a gente se conhece. E eu fico tranquilo, porque putz, sempre acolhido e vendo a história, porque hoje o Batuque está sendo divulgado aí, na realidade está numa função de ferramenta, mestre Miltinho, de resgatar a capoeira daqui. Está nessa função, porque está aparecendo bastante, está aparecendo muito, coisas boas, e a mesma pegada, a mesma linhagem, o mesmo pensamento, as mesmas dificuldades, só a superação é dia a dia melhor, mas as dificuldades é a mesma. E o Júnior falou uma coisa interessante, a gente tem que ficar gingando o tempo inteiro, Milton. Parou, toma. Parou, toma, mano. Tem que estar sempre desviando aqui, desviando ali, parou, toma, né? E a gente sempre viu que a história da gente teve Capitão do Mato, e aqui não está sendo diferente. Então tem que gingar mesmo, tem que abaixar bastante, fazer bastante cocuinho, esquiva, porque não tem jeito, não tem jeito, esse Capitão do Mato está perto, né? Infelizmente, mas a história ela é essa, e eu quero encerrar esse documentário, essa expressão, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, né? Dentro desse trabalho, que esse trabalho é uma escolha de Deus ser o idealizador, mas muita coisa eu aprendi, ouvi você e sua mãe, e não é fácil. Realmente é aquela questão de levantar para ensinar. Primeiro você precisa sentar e aprender, depois levanta, e não tem como você falar de capoeira de Piracicaba na questão da negritude. Não tem como sem falar do mestre Cosmo, um dos pioneiros, né? Não tem como. E quem foi aluno dele, tive esse privilégio, tem outros que também teve, ainda continua fazendo, não tem problema. Eu vejo o trabalho do Miltinho. O mestre Miltinho não tem a mesma coisa do mestre Cosmo. Ele não está, eu não preciso aparecer. Quem que está? Fulano, Bertão, não, esse mestre aqui, aquele está entrando e saindo. E a gente passou dificuldades para chegar até aí. Alguns não aguentaram, pararam, outros pararam porque já era tempo, outros foram embora fazer a vida ali. Mas a gente está aqui ainda, enquanto a gente está vivo. E muitos também confundem muita coisa, acham que o capoeira ele tem que estar autêntico, jogando o tempo todo. Não. Quando eu tive só jogando capoeira, eu não pensava assim. Eu precisava de ajuda, porque só estava preocupado como vai ser na roda. Eu preciso pegar alguém, porque senão alguém vai me pegar. E aí você não aprende. Aí quando você começa a pensar desse jeito, você tem que dispor de alguma coisa. Foi a mesma coisa de poder treinar as duas capoeiras. Eu preciso aprender a sequência do mestre Lima, então eu tinha que esquecer que eu tinha chamado, eu tinha que esquecer que tinha uma negaça, tinha mandinga, que tinha 3 bembais tocando, que tinha... Não, tem que desaprender isso, tem que esquecer um pouco disso. Aí você vê ali que tem um bembal, 2 pandeiros, e já não é mais ladainha, já é quadro e corrido. Você tem que esquecer isso, para ter a informação, daí você aprende, respeito. Ah, tem balão, porra, tem 12. Aí depois você retoma na formação de 3 bembais,
Aí você tem que esquecer que você vai fazer balão. Muitas das vezes você tem que esquecer, em alguns lugares você vai dar queixada. E ao mesmo tempo você pode até aplicá-la. Aí você tem que esquecer. Opa, agora você não vai cantar 4 corridos, você vai cantar ladainha. Tem uma louvação no meio. Tem os corridos depois, tem que trocar para sair, tem que isso, aquilo, né? E tudo isso fez parte. Eu costumo falar que eu aprendi 30% de cada capoeira, cada vertente da Angola, 30% da capoeira da regional do Mestre Bimba, e deu 60% no meu total de capoeira. E muito bom, porque nesse 60% aprendi a cantar, tocar, jogar e ensinar. Tem alguns que só ensinam, não toca. Tem alguns que é o que ele falou, tem alguns que só tocam e não ensinam. Tem alguns que só jogam e assim vai. Mas o conceito é o que? É isso. Eu acredito que disso, para poder chegar num 60% com tudo isso, é muito bom. No 100 eu não vou conseguir chegar de jeito nenhum. Mas com esse 60% a gente chegou nesses encontros. Nesse 60% a gente jogou a capoeira onde teve que jogar e trazer os primeiros e dar continuidade no aprendizado, do reconhecimento do aprendizado. E aí a gente vê o tanto que é importante o trabalho do mestre Miguel em cima do mestre Cosme nas vertentes até chegar em mim, porque a gente manteve. E hoje você vai passar por algumas coisas que os antigos passavam. Só vai passar. Eu costumo até falar o seguinte: olha, tem gente que fala assim, pô, o cara perdeu tanta coisa. Aí eu falo assim, olha, só perde alguma coisa quem tem. Quem não tem nada não vai perder nunca, não tem nada. Aí não perde, mano. Só perde quem tem alguma coisa. Se não tem, não perde, né? Se não tem, não tem como perder, não tem nada, é vago, né? Então não teve. Mas assim, é show de bola só de poder estar junto um dia, de todos que têm compromisso. Milton, eu vejo o trabalho dele, é um super professor ocupado, tanto na área que ele está defendendo. Vande não para com o negócio do batuque, fora o trabalho. Júnior não para, fora o batuque da aula. Putz, velho. Aí a gente está aqui, todo junto num dia. Eu estou com as minhas coisas, hoje eu penso bastante, estou escrevendo muita coisa sobre isso, essa oportunidade. E tá. Aí depois um aluno meu falou, pô, mestre, você não vai voltar da aula para iniciante? Eu falei, até posso voltar. Não estou muito preocupado com isso, mas eu continuo dando aula para os formados. A hora que dá um apertinho ou outro, os caras me chamam, né? E assim, bastante colado comigo, o mestre Adriano, que é moleque, né, de criança. Alguns outros eu prefiro também estar um pouco de longe, porque eu vejo que os caras estão um pouco atrapalhados, perdendo a essência, né, em algumas situações. Mas tem uma capoeira boa, né? Estão batalhando, estão fazendo roda, estão trazendo muita gente, né? Falta uma outra visão, porque não está entendendo que não pode todo mundo sumir a hora que acabar o jogo. Tem alguma coisa errada. Tem que estar todo mundo perto, porque pode chegar um momento que você não vai conseguir jogar e está todo mundo perto. Eu vi o mestre Pastino, estava bastante gente perto, ele já estava certo. Alguns não foi, mas alguns estavam perto. Tem outros que não tinha condições mais para jogar, mas tinha alguém perto. O mestre Valdemar da Liberdade tinha alguém perto. A gente ia sair lá para ir fazer uma aula com ele, para aprender como fazer um berimbau, ver a cantiga dele, ver isso e aquilo. Mas ele não estava jogando mais, estava com um problema no nervo, mas tem alguém perto. Então a capoeira é para tudo isso, não só a capoeira, como essas outras culturas afrodescendentes também faz isso, esses resgates, essas questões. E se o pessoal não estiver preocupado com isso, aí a gente dança, como falava o mestre Cosme, a gente dança, né? E dança bonito.
Então, essa é a linha do encontro, e eu venho trazendo, e já trazendo algumas pessoas, porque o dia de amanhã não pertence para nós. Hoje estamos aqui, amanhã a gente não sabe como que vai acontecer, mas a questão é que a coisa vai embora, ou seja, nós não somos donos de nada, não somos donos da verdade, mas a gente está passando realmente um documentário de uma história, de uma cidade, de um estado, que a gente está relatando através da capoeira, do batuque, através dessa junção de encontros de cultura negra. E quando eu peguei esse nome, eu fui no Júnior e falei: o que você acha? Não, tá bom. E como que a gente colocar assim? Não, coloca aí, cultos religiosos de matriz africana. Veja como ele é importante. Ele estava junto, Vande, descia no trabalho dele, e ali ele se dispunha para poder falar comigo, coisa que ele estava em serviço. Pô, e na época eu nem se tocava nisso também, porque eu podia ir num outro dia, num outro horário, mas eu não se tocava, rapaz. Eu trabalhava só no final de semana produzindo evento, então estou trazendo artista, estou fazendo tal, né? Aí quando, outra coisa, a gente escreveu uma música para Ana Maria Braga, e a produção entrou em cima, veio em contato e tal. Aí o Netinho de Paula fez a ponte, né, para a gente nesse período aí. Fez a ponte, e eu falava do programa Mais Você, e a música era assim, Ana Maria, nós sentimos muito prazer em te ver, de olho na mesa da sua cozinha, com tanto iguarias, eu sou mais você, né? E depois falava assim: e o tal de caviar, nunca vi, não conheço, mas quero comer, já dizia Zeca Pagodinho, sem um dinheirinho não pôde provar, no almoço e no jantar, para ter bom tempero e bom paladar, pimenta de cheiro para incrementar, com folha de louro, mas sem machucar, que é o louro do José, folha de louro, né? Aí depois falava assim, ó meu pai, ó meu Deus, tenha pena da Belinha, lá na cozinha quem manda sou eu, o louro falando da Belinha, que era a cachorra. E aí quando chega a produção, pai, tal, né? Eu fui levado ali, a gente estava ali, estava com o grupo tocando, veja que história bonita, né? E para rodar, daí a gente fez Arlindo aqui na Baldecinha Arlindo Cruz, e conversando com a Arlindo me falou: deixa eu gravar esse samba, ou senão vamos embora para o Rio comigo, rapaz. Nossa, tem um campo lá para você, que é o seguinte, nessa área sua de cultura, você vai longe. Eu falei: não, deixa quieto esse negócio aqui. Entende? E aí você vai vendo que aquilo que é seu, não tem jeito. Não tem jeito, meu. Você pode estar, mas é seu. Então é isso, mas essa amplitude em tudo isso, realmente o que o Júnior falou, é minha vida. Agora eu estou vendo, por exemplo, esse projeto do Encontro de Culturas Negras está proporcionando um outro projeto, a gente dar essa formação profissional, né, humana, social, dentro desse outro projeto cultural, para a gente poder desenvolver esse projeto com um olhar um pouco mais tranquilo, e sem que a gente tenha que ficar toda hora batendo continência com esse sistema, tendo que ganhar eles no papo. Eles já sabem que a coisa é viva, eles sabem que a coisa existe, sabem que funciona, mas eles ficam, e a gente tem que ir gingando e se aproximando, né? Agora eu estava vendo roda, até comentei com o Júnior, tem alguns capoeiristas só saindo para trás, dá o golpe, eles saem para trás, eles não vêm na esquiva de encontro com o negócio, né? Não, a gente está sempre indo de encontro. A meia lua está vindo, a gente está vindo, vamos lá, não tem que ficar vindo só para trás. Então esses que têm medo só vai para trás, e a gente está nessa linha ainda. Enquanto a gente está aí, já estamos veteranos, mas estamos indo para frente. Estamos indo de encontro, porque para cima, estamos indo para frente, né? Não queria nem usar esse termo para cima, nós estamos indo para frente, né? Para frente, e é isso. Então quero agradecer a todos vocês mais uma vez, da gente poder ter nesse papo, e que esse documentário vá onde é para ele ir, e que ele proporcione aquilo que tem que ser, e a gente consiga enxergar. Se a gente estiver aqui é bom, se não estivermos aqui mais, ver de longe que serviu para alguma coisa, o legado de cada um da gente, a forma da gente lidar, ou do respeito até mesmo entre a gente, é esse que muitos você não vê mais por aqui. Em situações você não vê quase muitos
ligados juntos, né? Você não vê muito mestre junto, você não vê, é muito difícil, só quem é mesmo que já tem uma essência, e aí entendeu? Você pode olhar na roda, sempre os mesmos, 4, 5 de um outro lugar, né? E você vê que os caras não abrem mais, porque ele fala, não, vamos ficar aqui, que aqui é família, e é a melhor coisa. O Wander falou um negócio, putz, que me deixou muito, nossa, eu vibrei aqui quieto, mas eu vibrei quando ele falou, pô, eu casei, porque já vinha no baile, conheci aqui, e já formei família, 37 anos de baile nosso, cara. Você vê? Aí, né? Então, entende? Então isso então, isso é gratificante. Tem coisa que a gente nem sabe, né? E ele falou uma história, eu ia lá na sua casa, pô, ele já falava com meu irmão antes de falar comigo. E eu começo a aprender a tocar com meu irmão. Eu vi essa transição. Viu ele chegando? Você tocou comigo, você começou lá no Matão, né? Sim. Você tocou no Matão. É. Deixou no baile para ele. Porque eu não podia entrar aqui. Não tinha idade para entrar no 13. A equipe Black Horse. Você acredita nisso? Mas é isso. Então, gratidão a todos. É isso.